Muito boa tarde, hoje são 18/9/2018, exatamente 13 horas, está começando o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Carlos Arouque, candidato a deputado federal. Muito boa tarde, Carlos, seja muito bem-vindo à Estação 26. Muito boa tarde, Carlos Roberto, muito boa tarde a todos que assistem à Estação Entrevista. Estamos aqui mais uma vez para tentar mostrar o nosso programa de trabalho, né? E eu queria agradecer a todos os telespectadores que assistem o programa. É um programa divertido e, acima de tudo, com muito conhecimento na área da segurança pública, na área da educação, na área da saúde, né? E agradeço mais uma vez o Carlos Roberto e estamos à disposição do senhor e do pessoal que acompanha você. Muito bem. Carlos, nós vamos iniciar aqui uma rodada de perguntas em relação às políticas públicas. O senhor é candidato a deputado federal, mas antes, eu gostaria que o senhor, por gentileza, se apresente para a população de Brasília, conta um pouco da sua história. Eu sou policial federal, trabalhei mais de 30 anos na Polícia Federal, em vários estados da federação. Trabalhei também na Interpol, onde fiquei por mais de 2 anos na França, lá na embaixada, como adjunto, e adquirindo conhecimento de várias polícias do mundo todo. Então eu tenho um certo conhecimento de como é feita a polícia na Europa, as polícias na Europa, nos Estados Unidos, e queria fazer essa mudança aqui para o nosso país, né? Pegar as boas práticas das polícias internacionais e trazer aqui para o Brasil. Porque hoje nós temos a insegurança. Brasília é uma cidade insegura e o Brasil muito mais. Na área da educação, como você é deputado federal, né, vou me candidatar à Câmara Federal, então o que eu posso prometer é boas leis, principalmente na escola sem partido. Eu acho que a ideologia, ela tomou conta das escolas e das universidades. Eu acho que as escolas devem ser isentas e o professor tem que ensinar lá o aluno a conquistar o seu espaço no mercado, não fazendo ideologia. E a saúde aqui é um caos, né? Eu tive outro dia visitando o Hospital do Gama, eu fiquei assustado porque parecia um campo de concentração. Eu vi aquelas pessoas sofrendo, eu conversei com alguns lá chorando, porque o atendimento era de péssima qualidade. Então a gente vai, através lá na Câmara Federal, atuar nessas 3 esferas, tá? Mas não é só isso, tem muito mais. Tem a mobilização urbana, tem o empreendedorismo. Outro dia, aqui na Celândia, eu fiquei muito triste, hein, Carlos? Porque eu andei pelas ruas aqui da Celândia e vi muita loja fechada. Verdade. Né? Muita loja fechada. Isso dá uma tristeza porque são famílias que estão desempregadas e empreendedores que deixaram de empreender, né? Então eu acho que isso deve ser mudado. E eu vou fazer todo o possível na Câmara Federal para a gente mudar isso. Muito bem. Carlos Arouque, hoje aqui candidato a deputado federal, né? Qual é o partido, Carlos? O nosso partido é um partido pequeno, né? Mas é um partido muito, muito forte, porque é um partido feito por pessoas de bem. Todos eles são novatos. Todos. Não tem lá reeleição, não tem nada disso. O nosso candidato ao governo, o general Paulo Chagas, é um novato, como eu sou um novato. Então, eu acho engraçado que quando a gente está fazendo as nossas caminhadas, aí a população fala, mas vocês só vêm aqui em 4 anos. Aí eu respondo, brincando, é a primeira vez que estou vindo, porque eu nunca fui candidato, né?
Então, mas é uma coisa gratificante você ter esse contato com a população e falar a verdade, que a maioria mente. A maioria promete coisas que nos seus mandatos não cumpriram. Por que será que agora vão cumprir? Exato. Né? Eu acho que a renovação é preciso. A renovação é preciso. A questão da segurança pública do Distrito Federal, ela está apreensão de fuzis, armamento pesado. O seu projeto, a sua experiência como policial federal, pretende somar sua experiência na Interpol para fazer um serviço de inteligência para melhorar o serviço da polícia em prol da população, evitando assim como a apreensão da competente polícia do Distrito Federal e apreender aquela caminhonete blindada, tudo mais, aquela situação toda? Graças a Deus, Brasília tem uma das melhores polícias do Brasil. Sim. Eu acho que os governadores, passado e atual, geriram mal essa polícia. Segurança pública no DF, o que falta na segurança pública? Gestão, porque nós temos aqui bons policiais, nós temos aqui tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. O que falta é uma gestão mais firme para poder racionalizar o custo dessa polícia. Porque os policiais, eles estão prontos para trabalhar, eles trabalham direito. A Polícia Militar, que é agredida no Brasil todo, é a polícia que tem o primeiro contato com a população. Então, através de algumas leis que devem ser mudadas, que eu pretendo mudar, como o ciclo completo da polícia, e dividir, por exemplo, a atuação da Polícia Militar em regiões administrativas. Isso é um projeto interessante porque, se a gente, por exemplo, aqui na Ceilândia, quem cuida da Ceilândia é a Polícia Militar. No plano piloto, quem cuida do plano piloto é a Polícia Civil. Isso é uma prática na França. Lá é feito, existe duas polícias, a militar e a civil, mas com as mesmas atribuições. Só que eles são divididos por regiões. Então, as menores regiões é feito pela Polícia Militar, as maiores regiões é feito pela Polícia Nacional, que é a Polícia Civil. E dá certo. Não existe conflito de competência, não existe brigas internas. Por quê? Porque a visão dele lá é para o cidadão. É aquele que precisa da segurança. Então, eles fazem ele tem essa visão de que o cidadão é a pessoa mais importante do seu país. E nós precisamos trazer isso para o Brasil, porque nós pagamos muitos impostos, temos polícias eficientes, mas ela é mal gerida pelo governador. Sabe por que ela é mal gerida pelo governador? Porque o governador utiliza politicamente essa polícia. Né? Pô, se a área dele de atuação é aqui na Ceilândia, ele vai com certeza botar o melhor da polícia na Ceilândia. Sim. Se a área dele é aquele que ele não gosta, ele vai tirar aquela polícia lá de outra cidade, porque o administrador, então o gestor lá, é o inimigo político dele. E a gente esquece o quê? Que a polícia, ela é a maior garantidora do cidadão. Ela que dá o direito de ir e vir do cidadão. Sim. Não é o governo, ela é um órgão de Estado. Então, quando a gente deixar de classificar a polícia como custo de Estado, e sim um órgão de Estado com independência para investigar, com recursos adequados, nós vamos ter essa polícia de alto nível. E a segurança de Brasília, que já foi uma das melhores do Brasil, vai voltar como era antigamente. Eu me lembro quando era criança, que eu morei aqui algumas vezes em Brasília, menor, e a gente andava tranquilamente na cidade. Hoje em dia não existe mais essa sensação de segurança em Brasília. Não existe. Os números mentem constantemente. Exatamente. Eu estava conversando com uma amiga minha dentista, as funcionárias dela moram numa cidade lá no sudoeste. Ela teme pelas funcionárias dela de chegar em casa com vida, saudáveis, no que nada. Então existe essa preocupação dela. Então, às vezes, ela libera muito mais cedo do horário de trabalho,
com medo de alguém prejudicar essas meninas que trabalham para ele. Então nós temos de resgatar o quê? A confiança na nossa polícia. Ela é boa. Outro, botar a polícia na rua, tá? Porque o cidadão, não adianta você chegar e falar, olha só, a Polícia Civil, o cidadão não sabe nem a atribuição da Polícia Civil, ele quer o quê? A resposta rápida da Polícia Militar, ele conhece bem a sua Polícia Militar, porque a Polícia Militar está presente e é isso que nós temos que fazer. Eu acho que o futuro governador tem de pegar, botar a polícia na rua e trazer de volta a confiança que nós temos a confiança que nós temos de ter com a nossa polícia. É exatamente, importante. Ó, quero agradecer aqui a participação de Kátia Vasconcelos, que está nos assistindo nesse momento, o Paulo Rafael, B17, obrigado, Paulo, pela participação, a Simone Ribeiro, hashtag ele não, né? A opinião aí do povo, né? Complicada, viés ideológico aí, mas vivemos em democracia, né, Paulo? Situação política de Brasília é grave, de todo o país também. Voltando a esse assunto da segurança pública do Distrito Federal, seu projeto, que o senhor, se eleito candidato, o que o senhor pretende fazer em relação a minimizar esse efeito catastrófico que o brasiliense tem sentido no dia a dia, que é essa violência constante. Polícia, segundo os dados agora, foram em 4 anos, 1 milhão de crimes cometidos. Engraçado que deve ser mais, né? Porque se você juntar todos os crimes, eu acho que até aquele de menor potencial. E juntar com os mais graves, dá muito mais de 1 milhão. Porque na última estatística tivemos que 62 mil homicídios. 62 mil homicídios. Sim. Sendo que 8% vão ser investigados. E com a materialidade e autoria reconhecida e condenados. O restante vão continuar soltos. Mas existe uma falha na estrutura policial? Existe uma falha na estrutura policial. Vamos resolver de imediato? Não vamos resolver de imediato. Porque isso requer que leis federais. Sim. Porque o governador ele pode prometer um monte de coisa, mas ele não vai conseguir mudar a estrutura da polícia, a não ser através do Congresso Federal. Eu vou unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Não vai conseguir. Então, o que nós temos que fazer? Olhar, eu sempre foco assim, a maioria dos meus concorrentes que são da área de segurança pública, ele foca muito na entidade. Ele pergunta o que o policial militar, o que o policial civil, o que o policial federal precisa. Nunca chega para a população e pergunta o que a população precisa na área de segurança. Então, o meu foco na Câmara Federal é fazer um ajuste nas leis e outro, focar a necessidade da população. Porque o maior, eu sempre falo, a polícia ela tem uma garantia assim que ninguém da República consegue ter. Porque a polícia garante teu patrimônio, ela garante teu direito de ir e vir, ela garante até o teu direito de se manifestar. Porque não está lá o Ministério Público, não está o juiz, não está o governo, está a polícia lá protegendo vocês. Então, com novas leis regulamentando a atuação das polícias, melhorando a atuação das polícias, e através das emendas parlamentares. Nós temos lá uma dita bancada da bala, que é feita por sua maioria de policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, federais. E nesses últimos 4 anos, o que eles fizeram efetivamente para melhorar a segurança? Agora estamos prometendo mundos e fundos. Né, Carlos? Se você olhar, a segurança, a prioridade de todo mundo. O nosso povo está morrendo, porque se você põe 60 mil por ano e contar nos últimos 10 anos, se fizer a média de 55 mil, nós temos nos últimos 10 anos 500 mil mortes. Será que ninguém viu, ninguém percebeu que o povo está precisando, está carente de segurança?
né? Os empreendedores estão indo para outros países mais seguros, né? Porque a segurança, eu sempre repito, ela é o carro-chefe do desenvolvimento de um país. Exatamente. Olha só, a participação aqui da Maria Zélia. Boa tarde, Maria Zélia. Muito obrigado pela participação. O Paulo Rafael, B17. Paulo Rafael, Lula está preso até agora, estou rindo até agora. Manifestação do público, né? Então, a gente segue adiante. Paulo, diante dessa situação da violência pública do Distrito Federal, maioridade penal também, os adolescentes estão envolvidos na maioria dos crimes. Não sou eu quem estou dizendo, mas os noticiários todos os dias. O senhor, se eleito, pretende sentar com seus pares para elaborar leis, para sugerir a redução da maioridade penal? Eu venho nessa luta desde a época que eu estava na ativa na Polícia Federal. Por quê? Porque os menores, eles têm a capacidade de votar, eles têm a capacidade de ser pai e têm a incapacidade de ser preso. Então, essa história que é muito dito, que é um menor infrator, para mim isso é conversa fiada. É o menor criminoso. Então, o menor criminoso, ele tem que ser punido conforme a lei. Então, é de suma importância essa diminuição da maioridade penal. Porque o pessoal está querendo 16 anos, eu vou para os 14. Tá? Eu acho que o 14 é uma idade ideal. Mas se saiu 16 anos, se a maioria quiser os 16 anos, nós estaremos juntos lá com os 16 anos. Porque eles são utilizados pela organização criminosa. Você pode ver, todo assalto com morte. E tem um caso lá até de um amigo meu do Paraná, que o filho dele está dirigindo uma Uber, 2 menores e um adulto. E atiraram na cabeça desse garoto 4 vezes. Então ele ficou naquela agonia no hospital por 1 semana, e a agonia da família, dos familiares. E daqui a 45 dias, daqui a pouco eles estão soltos. Então eles têm de ser punidos. Porque tudo existe um custo, né? Que é o custo de uma operação, é o benefício, né? O custo e o benefício. Então nós sabemos que no Brasil tem muita impunidade, então eu vou cometer o crime. A população está desarmada, então eu vou cometer um crime. Porque eu tenho certeza que ninguém vai reagir e que todo mundo prega que não deve reagir. E todo mundo prega que eles são vítimas da sociedade. Coitadinho, eu vou lá, vou assaltar um trabalhador que trabalhou o mês todo, porque o pessoal da elite anda com carro blindado, anda com segurança armada. Então os assaltos são aonde? Na periferia. Então o próprio vítima da sociedade está assaltando e matando outra vítima da sociedade, que são os trabalhadores. Então existe essa incoerência. Eu acho que eles devem ser punidos, a maioridade deve ser transformada em lei o mais breve possível, porque ninguém mais aguenta isso, tá? E a punição. Nós temos de punir. Não adianta jogar um criminoso numa cadeia que ele comanda, que ele faz tudo que deve ser feito, que ele faria fora do presídio e dentro do presídio. Então, se você olhar hoje, vários líderes de organizações criminosas continuam comandando a sua tropa fora do presídio. Pois é, complicado isso. O Lucas Salles, Carlos Arouque, é a renovação que precisamos. O Olive Walker faz a seguinte pergunta. Carlos, fale um pouco, por gentileza, sobre a maior briga dos agentes federais, que é o combate à corrupção. Olha só, a briga entre os agentes federais, eu acho que isso não existe. Eu acho que É a maior briga, no caso. Entendi. A Polícia Federal e todas as outras polícias, então, eu sempre falo, é um sacerdócio.
Existe uma dedicação muito forte para a gente cumprir a nossa missão. Agora, infelizmente, tudo que é produzido na Polícia Federal, existe outros fatores, como o Ministério Público e a própria Justiça, que embarrera, e os políticos, que embarrera a continuação desse combate à corrupção, por motivos variados. Mas mesmo assim nós conseguimos mostrar as atividades da Polícia Federal no combate à corrupção. Aquela história que a polícia prende, o juiz solta, isso é verdade. Não deixa de ser mentira. A maioria das vezes a polícia prende, tem um trabalho, um custo para o contribuinte, porque a gente olha para tudo que é feito na polícia, parece que nasce do céu. Existe um custo que o próprio contribuinte está pagando. E o resultado, muitas vezes, não é por culpa da Polícia Federal, é por culpa de terceiro. Mas lá são os verdadeiros heróis anônimos. A gente luta incansavelmente para combater a corrupção. Tanto que a Lava Jato começou dentro da Polícia Federal. Verdade. Né? Verdade, muito bem lembrado. Essa questão, voltando aqui, você respondeu a pergunta do nosso ouvinte. Muito obrigado, Walker, né, pela participação. A questão da maioridade penal foi dito por a ressocialização desses adolescentes infratores. Se faz necessário, tem que ser punido de forma... Não, eu acho o seguinte, o menor criminoso... o que pratica latrocínio, porque pai de família... Eu acho o seguinte, ele tem de ser punido, na minha visão, se ele tem que cumprir 3 meses, mas é uma pena disciplinar. Depois de cumprir essa pena disciplinar, ele vai para a ressocialização. Não adianta botar um criminoso direto para a ressocialização, que ele não vai fazer. Então ele tem que tomar conhecimento através de psicólogo, sociólogo, e o que ele fez de errado, como se fosse um pai e uma mãe. Sim, entendeu? corrigindo o filho, né? Corrigindo o filho. Então ele tem que passar, mas antes ele tem que ser punido. Tá? A pena dele, 1/3 da pena, ele tem que ser punido. Ele fica lá numa sala isolada, recebendo essas aulas de comportamental, e depois ele vai partir para uma faculdade, para uma escola, tá? Para poder entrar de volta na sociedade como uma pessoa de bem. Porque, pelo que eu vejo, o que acontece no sistema prisional hoje, ele entra e sai, e ninguém resolve nada. Ele não tem ajuda lá dentro, muito pelo contrário, é uma escola de formação de criminosos. Então, eu acho que tem que isolar, educar e socializar. Tá? Partindo da premissa que ele foi punido. Antigamente, meu pai me botou de castigo várias vezes. Eu ficava lá no carro, meu filho, fez isso errado? Castigo. Aí, estudando, tem que ficar estudando. Meu pai é da velha guarda. E nunca senti trauma por isso. Eu acho que... Engraçado que eu estava aqui na Ceilândia, num evento com menores, aqueles menores que batalham pela vida num local que é rodeado de traficantes, mas eles são uma ilha de excelência. E a gente vê a carência dele por pessoas que conversam com ele realmente a vida, que indicam um bom caminho. Eu passei uma manhã inteira sentado assim com eles na rua. Esse projeto eu já venho fazendo há muito tempo, e eu nem encaminho assim para a política. Eu não misturo os projetos sociais, como muito utiliza para fazer politicagem. Porque eu acho que eles não merecem isso. Mesmo assim, no sábado eles resolveram fazer uma comemoração política, né? Eu até fiquei meio constrangido, porque não é a minha meta, mas eu gostei mesmo, porque partilha dessas crianças. Essas crianças são carentes, elas precisam de ajuda. Tá? E o esporte é um bom caminho. Porque o professor lá, ele é um cabo do Exército, mas é um cara rígido, tem ordem unida. Tanto quando eu cheguei lá, botou vários times em ordem,
sentido, descansar, me apresentaram, como se fosse naquela época de um colégio militar. Eles adoram isso. Que eles querem ter a segurança da família ou de alguém, de um tutor que dá essa segurança para eles. É verdade. É a mesma coisa do menor criminoso, do menor infrator. Eles querem essa segurança. Tá? Ele tem que saber que vai ser punido, cometer um crime. E tem mais, tem muita organização criminal utiliza esses menores como escudo de proteção, que eles assumem os crimes. Isso. E a organização sai ilesa, ou então pega só como formação de quadrilha, alguma coisa, uma pena mais branda. Né? Exatamente. Então, pegando essa situação do menor infrator, tal, a educação, o senhor, como uma vez eleito como deputado federal, o senhor também pretende fazer com que as escolas sejam em tempo integral, valorizando também os profissionais da área da educação? Sem dúvida nenhuma. Olha só, eu cheguei, isso aí parece até, eu cheguei aonde eu cheguei graças a um professor. Eu sempre tive um professor. Eu fiz o primário, fiz o segundo grau, fui orientado por algum professor. E foi bem orientado. Porque naquela época não tinha essa deformação ideológica. Existia que eu entrei no primeiro grau, aprendi a ler, escrever, matemática, português, aí fui para o segundo grau, química, física, não sei o quê. E tinha na minha época ainda tinha uma cadeira, que era que a gente aprendia sobre a pátria, que era Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Tinha o SPB também. O SPB. Então a gente aprendia a respeitar a pátria. Indiferente da ideologia. Sim. Porque eu posso ser de esquerda ou de direita, mas respeitar nosso país. Exato. Porque a ideologia não tem nada a ver com a nossa pátria, a nossa bandeira. Né? Eu acho que cada cidadão ele tem de respeitar o nosso país. Porque esse país foi criado por imigrantes, foi criado por pessoas que acreditavam nesse país e acreditam. Tanto que eu chamo o pessoal que de 2012 para cá estiveram nas ruas, brigando pela mudança, dos novos voluntários da pátria do século XXI. Porque eles realmente são voluntários da pátria, eles vieram para mudar esse país, que está um caos. Os professores merecem toda a minha atenção. Eu vou dar toda a atenção para os professores. E eu queria até dizer, nunca falei nada para ninguém, eu vou falar agora no programa do Carlos, que eu acho que todo professor devia fazer parte do Ciência Sem Fronteira. Fazer uma espécie de Ciência Sem Fronteira para professor. O professor passar um ano em outro país, dando aula, aprendendo, tá, de todos os níveis. Não é só o pessoal da universidade, do primeiro grau, do primário, do jardim de infância. E é um projeto porque ele vai ter conhecimento como é que é feito as escolas, como é feita a escola, como os professores dão aula, nos países que eles escolheram. Eu acho que é um programa bem bom, porque você dá capacitação para o professor, ele vai ter conhecimento em outras áreas, em outros países, e vai poder trazer para nós, para os estudantes, a sua experiência e o seu conhecimento. E isso aí seria um bom projeto. Sim. Né? E agora a respeito do aluno, eu sou muito da linha do Bolsonaro. Na França, que eu acho que é o país mais socialista que tem na Europa, é um socialismo que deu certo. O professor, quando entra na sala de aula, em todas as escolas que meus filhos estudaram lá, os alunos levantam em respeito ao professor. E não tem negócio de tia, você, é madame merci. É senhora e se eu for professor, senhor. Eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião de pais e mestres lá numa escola do meu filho, e meu filho estava encostado na parede. A professora levantou lá na minha presença
e deu uma geral, pagou uma nele, dizendo que ele estava faltando o respeito com o professor. E eu tive que ficar calado, porque essa é a educação. Ele está na escola, e lá é integral. O cara entra 8 horas da manhã, sai 4 horas da tarde. E almoça lá. Engraçado que o almoço toda a classe social estuda na mesma escola. E o almoço é pago conforme o rendimento da família. Se aquela pessoa é mais pobre, não paga o almoço. Se a pessoa é mais rica, paga muito mais caro. Eu acho que é um bom projeto para nós aqui. Com certeza. A gente fala muito do voucher escolar. Aí todo mundo acha que vai acabar com as escolas públicas. Eu acho o seguinte: se uma escola pública tem 1.000 alunos, então cada aluno vale um voucher. E em vez de o dinheiro ir diretamente para a Secretaria Pública, eu mandaria diretamente para a escola. A própria escola vai administrar o seu recurso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tratar bem do recurso, porque ela sabe a carência, vai deixar de mendigar para o governador de plantão e vai ter de manter os alunos nas escolas, né? Então, eu acho que uma ideia dessa do recurso ir diretamente para a escola, eu acho que é uma boa saída para as escolas. E a outra parte, que eu acho primordial, a participação dos pais. Com certeza. Porque os pais, eles costumam deixar muito para os tutores. Ele larga a mão do filho, porque é compreensível, porque tanto muito labuta atrás de manter a família e tal, e deixa na mão dos tutores, que são os pais. Então, eu acho que a participação da família na escola devia ser obrigado. Além de ser uma obrigação da família, devia ser obrigado ele ir lá fazer o acompanhamento. Muito bem. O Walker, no caso, punição exemplar, está concordando com o que você diz a respeito da maioridade penal, né? Marcelo Carvalho, participação, muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui na nossa Estação 26. Voto nele tranquilamente. O Marcos Paquito Maciel fez um sinal de joinha. Maria Madalena Jorge está sorrindo. O Edson Rios, sempre coerente, senhor Carlos, né? Falando da coerência. Engraçado, pegando esse gancho da educação, nós falávamos há pouco, ao longo de 13 anos, infelizmente, na época do governo militar, nós chamávamos os nossos professores de professores e mestres, né? É verdade. Hoje, atual de 13 anos para cá, infelizmente, muitos professores têm sido agredidos. Dentro desse contexto da educação, o senhor, como uma vez eleito como deputado federal, o senhor pretende sentar com seus pares, debater, chamar a população para debater em relação ao aluno, que de repente já tem até a lei, né, que o aluno que agrediu o professor, ele seja severamente punido nesse sentido? Com certeza. Os pais também, né? Com certeza. É porque é uma agressão. Olha só, se a gente diminuir a maioridade penal, um garoto de 16 anos está no 2º grau. Se ele cometer uma agressão ao professor, ele vai ser preso, vai ser punido. A minha esposa, ela, por muitos anos, ela foi professora da Fundação Educacional aqui de Brasília. E ela estudou no Gama, estudou no Núcleo Bandeirante. Várias vezes eu fui resgatar, eu como policial, lá ela da sala de aula, porque alguns estudantes, por causa de nota ou de divergência, qualquer coisa, queriam bater nela. Não foi uma, nem duas, foi várias vezes. Imagine só, as outras professoras que são agredidas, que a gente vê vários filmes pela internet, de professoras sendo agredida, sendo até eu digo mais, ela sendo bulinada. Sim. Né? E a gente não pode fazer nada porque o ECA não permite. Exatamente. Né? Porque o ECA não permite. Não, são os próprios coitados. Então isso desmotiva a carreira do professor, que é uma carreira nobre. Sim. Tá? Minha mulher foi professora há muito tempo. Hoje ela desistiu da carreira, porque ela não aguentava mais ser ofendida, de sair resgatada.
mas ela tem uma vocação para ser mestre. E você falou uma verdade, na minha época a gente levantava, quando era garoto, chamava o professor de mestre, de professor, negócio de tia, não tinha nada, e toda sexta-feira a gente cantava o hino nacional, Sim, perfilado na frente da escola. exatamente. Nunca me senti bulinado, nunca fiquei revoltado por isso, consegui alcançar minha carreira até o final, com êxito e com mérito. Então eu acho que o papel do professor, nesse período ele está substituindo a família, ele tem que ter autoridade de pai e mãe, de educar esse filho, não ter medo do aluno. Tá? Então mais um motivo para a gente abaixar a maioridade penal. Porque se um garoto do segundo grau de 15, 16 anos agredir uma professora, ele vai preso. Não só vai ser expulso da escola, ele vai preso, vai ser punido, espero que seja punido exemplarmente, para dar exemplo para os outros alunos da mesma classe. Muito bem. No início da entrevista nós falávamos a respeito das lojas, o senhor passou por Ceilândia, verificou, também na Asa Sul também, Comercial Norte de Taguatinga, Brasília toda está vivendo um caos em relação ao fechamento de lojas nesse sentido. Com isso, está contribuindo aí com mais de 300 mil desempregados. Uma vez eleito, o senhor, o que pretende em relação aos tributos para incentivar o comerciante a reabrir as portas e reaquecer a economia aqui do Distrito Federal? Eu, na Câmara Federal, eu vou fazer o quê? Uma pressão enorme no governador eleito e nos meus pares, futuros pares, na Câmara Distrital. O que acontece no Brasil é o seguinte: existe 350 mil desempregados. Existe uma universidade federal de alta qualidade. E os impostos aqui são tão grandes. Por exemplo, eles estão montando eu falo nisso porque é da minha área. Eles estão montando ali perto de Goiânia, em Anápolis, uma fábrica de armas. Fabricação de armas. Por que não monta aqui em Brasília? Porque a nossa universidade é muito melhor do que não estou desprezando lá Goiás. Por causa dos impostos. Exato. Os impostos aqui são muito, muito caros. Outro dia eu estava com um amigo meu que tem uma farmácia de manipulação. Ele mostrou na mesa ali, por mês ele tinha 17 taxas para pagar, no valor de 17 mil reais. Ele falou assim: Carlos, olha só, eu com 17 mil reais, eu pagaria pelo menos, sustentaria mais 3 famílias aqui. Poderia contratar mais 3 famílias. E tanta carga tributária. 17 mil reais. E várias conversas com vários comerciantes e pequenos empreendedores. O que derruba isso, que as lojas estão fechando, é a carga tributária. Né? Porque é muito alta. Então, se eu tenho algum dinheiro, eu prefiro deixar num banco, que não vou ter aporreamento nenhum, do que abrir uma loja ou um empreendimento, porque eu sei que vai estar lá o fiscal não sei do que, vai estar lá a AGFIS, vai todo mundo lá querendo o seu quião. Aquela história, vou vender dificuldade para receber facilidade. Pretende terminar propor o fim da AGFIS? Isso aí, em todas as reuniões que eu fui, isso aí eu pretendo acabar, se eu puder, mas como isso é atribuição do governo, mas lá na Câmara Federal, uma da minha pauta é acabar com a AGFIS. Porque ali, eu não sei para que serve. Vamos pegar lá, eu acho que a administração regional já pode fazer esse papel, né? Então vamos acabar no... Eu não quero nem falar outras palavras porque eu não tenho prova, mas a maioria diz que é aquela história de vender dificuldade para ganhar facilidade. E a AGFIS é um exemplo disso. Porque, olha só, se você tem uma casa numa área irregular, o que a AGFIS faz? Ela não vai na origem. Derruba. Ela deixa você gastar todo o seu dinheiro, seu pobre dinheiro, e vai lá derrubar essa casa. Porque ele não fiscaliza antes. Olha, se eu botei uma estaca lá, já vou lá e já
Pô, vou poupar um monte de perda para aquele cidadão que está querendo uma casa. Mas você acha também, nessa situação, o senhor como parlamentar aí, vai fiscalizar esse tipo de coisa, alocar recursos e propor leis também, uma investigação mais efetiva nos cartórios? Porque no caso de estranheza, o dono de casa chegar, por exemplo, aquela pessoa que vai carimbar aquele documento, ela tem que ter noção, ela tem um mapa da cidade lá na frente dela. E ela sabe quais são os pontos que pode ou não pode construir. Ou seja, o jeitinho brasileiro dentro dos cartórios também tem que ser investigado também? O nosso país é um país cartorial, né? Porque pune o trabalhador que adquire material de construção dividido em 20 vezes aí de R$1.000, praticamente não é? É muito caro. Então, é muito estranho isso. Você vê que é uma cadeia, né, de irregularidade. Sim. Você vê, começa no cartório, aí vai para a administração, aí vai no final das contas, quando o cara já está o cidadão está lá com a casa montada, aí vem a GFIS e derruba todo aquele patrimônio. Pois é. Olha só, e não tem um retorno, porque eu acho que se o cidadão conseguiu erguer uma casa, o Estado falhou. Então ele tem que indenizar o cidadão que gastou aquela grana toda. Uhum. Porque foi mal fiscalizado. Uhum. Entendeu? Foi mal fiscalizado. Então a gente tem uma cadeia assim, cadeia de regulamentações que atrapalha muito o cidadão do Brasil e de Brasília principalmente, que aqui é muita regulamentação. É. Se você for montar uma empresa aqui, outro dia eu estava conversando até com um amigo meu, ele falou que em Hong Kong o cara abre uma empresa em 1 hora. Ele vai lá, dá o cara carimba, pronto, a empresa aqui leva mais de 6 meses. Eu fico imaginando a luta dos arquitetos e dos engenheiros civis para aprovar uma reforma dentro dessas administrações todas. Que burocracia, que custo, porque tudo é pago, né? Claro, com certeza. Então eu acho que a gente tem que acabar com essa burocracia, esse tipo de arrecadação, que eu acho que é imoral. Eu acho que depois da obra feita, tem que pagar alguma coisa, mas deve ser o mínimo possível, porque é tudo cascata, né? Uhum. Tu paga lá para a administração X, aí tu paga para a GFIS, aí paga não sei o quê, aí no final das contas, paga para o arquiteto, paga para o engenheiro, paga não sei o quê, e o custo da obra que poderia ser mais ameno, está lá a carga tributária derrubando tudo. E nenhum desses cidadãos fala, nessa área você não pode construir. É engraçado. É engraçado, é isso que eu estou te falando. Ele deixa, aí que está a má vontade, eu acho que a esperteza da GFI, porque ele permite a construção. Sim. Quando o cara gastou toda a grana, o que acontece? Ele vai lá e derruba a obra do cara. E às vezes é a vida dele tá ali. Exatamente. A vida dele. Verdade. Então isso aí, para mim, eu fico muito chocado com isso. E se eu puder, dentro da Câmara Federal, isso vai acabar. Vai acabar, não tem a menor dúvida disso. Em relação à CODAB, por exemplo, inúmeros casos de pessoas que têm inscrição de 1983. Por exemplo, eu estou pegando um caso da minha família, por exemplo, o irmão meu tem inscrição de 83 e até hoje não foi agraciado. Existe uma possibilidade, junto com os pares da Câmara Distrital, Federal, Senado, uma situação emergencial em relação à moradia no Distrito Federal? Porque tem que saber o que está acontecendo de fato. Eu acho que a grande dificuldade de Brasília é a questão fundiária e de moradia. Eu acho que essa lista ela tem que ser refeita, ser verificada. Porque o que existe nela, na verdade? Apaviamentos. Exatamente, nós não noticiamos nada. Nós somos amigos aqui, exatamente, nós somos amigos aqui, ó, você é meu amigo, você me arranja lá 10 eleitores, te põe na frente da fila. Uhum. Então, eu acho o seguinte, nós temos de correr atrás da verdade, da honestidade. E tudo é utilizado na política, por benefício de alguns aproveitadores. Uhum. Você vê lá em São Paulo, lá, quando aquele prédio caiu, aqueles movimentos de sem-teto, cobrava do pobre, aluguel do pobre. É, verdade. A pessoa que ele invadiu porque precisava de uma moradia. E mesmo assim, então era melhor ele ir para a legalidade
Uhum. já que estava pagando, e pagar um aluguel, né, Exatamente. legal. Exatamente. Então são massa de manobra. Eu acho que tanto essas listas e qualquer tipo de lista ela tem que ser revista, ela tem de ser, principalmente, ter a publicidade dela. Uhum. Eu acho que Transparência. Transparência. Está lá, põe no jornal, no Diário Oficial, para todo mundo acompanhar. Porque o que falta é transparência, publicidade. Então a gente não sabe. Você tem um caso concreto que é da tua família. Né? Quantas pessoas não pularam à frente da tua família? Eu sei de várias pessoas que... Milhões. Várias pessoas que me falaram que pularam frente. Porque a primeira coisa que eles quando eu estava na Polícia Federal, procura um deputado distrital. Entendeu? Pois é. É complicado. Léo Assis, Carlos Arouque neles, o Marcos Paulo Maciel, obrigado pela participação, Léo Assis e Marcos Paulo. Por favor, fale sobre a intolerância e a falta de liberdade de pensamento nas universidades. Um exemplo, são alunos que tentam usar a camisa do Bolsonaro e são agredidos. Hoje, eu escrevi até a respeito disso, hoje nós vivemos numa guerra política. Isso não tem a menor dúvida. Então existe uma guerra política e a intolerância de pensamento é enorme. Porque se você andar com a camisa do Bolsonaro? Não, a camisa vermelha lá, Che Lula Guevara. livre, Che Guevara. exatamente. Tu anda tranquilamente. Agora, se você é da oposição de pensamento desses alunos, e você é agredido. E a universidade, o que é a universidade? A universidade, ela prime pela divergência de pensamento. Por isso que nós estamos na universidade, para estudar as divergências e entrar na convergência. Uhum. Agora não pode ser através do tapa, da agressão. Eu acho que se você é a favor do Bolsonaro e você é contra o Bolsonaro, a favor do Lula livre, então vão sentar numa mesa e vão trocar ideias, né? Não persuadir, não intimidar aquelas pessoas que têm pensamento divergente. Até porque, Carlos, nós sabemos aqui, nós acompanhamos pela TV, o brasileiro está tendo acesso, só não pesquisa quem não quer. Por exemplo, já mostraram quem foi intolerante. Aquele rapaz só gritou lá na frente do comitê, foi empurrado contra o caminhão em movimento. O cara quase morre, veio a óbito, porque bateu a cabeça no para-choque do caminhão. Né? Todos nós estamos sabendo disso. Outras inúmeras imagens que chegam constantemente de jovens que são agredidos com voadora, né? por outros alunos por conta da intolerância. E essas pessoas, justamente essas pessoas, Carlos, é que pregam contra o ódio. Por exemplo, o ator Global, por exemplo, cuspiu na cara de uma mulher e de outra pessoa simplesmente por as pessoas manifestarem de forma contrária. E sempre o viés de direita que é acusado da intolerância. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. É isso que está valendo hoje em dia, Carlos? Porque você vê que a esquerda, ele tomou para si, tomou posse das virtudes. Sim. Né? Se você olhar a esquerda hoje, vamos falar agora de esquerda e direita, meu pensamento é conservador. Então, a esquerda hoje, ele tomou posse das virtudes. Então, se você falar, discordar, porque você é um fascista. E, na verdade, se você olhar em todos os países que tiveram sua origem conservadora, são os países que têm a maior liberdade, inclusive de expressão. Uhum. Né? Sim. Você pode chegar numa universidade nos Estados Unidos e falar o que pensa e ser respeitado por isso. Sim. Né? A gente pode ter aquela divergência de ideias, mas nunca agredir ninguém. E a maioria das agressões que imputam ao Jair Bolsonaro é feito pela esquerda. Se você olhar na internet, eu fiz até uma coletânea de todas as agressões de intolerância feitas pela esquerda. Inclusive pegar em armas, e matar, fuzilar. O bom burguês é um bom paredão. Entendeu? Ponta do fuzil, né? Ponta do fuzil e várias coisas desse tipo. Aí vem falar,
vem falar que a direita é fascista, intolerante. Uhum. Isso aí é falácia, isso aí é feito pela imprensa comprada, pelas universidades, Uhum. porque a maioria vem das universidades. E é engraçado que são ditos intelectuais. É. Pô, eu sou mais o cidadão ali da esquina, aquele que vende a sua pipoquinha, ele tem um saber muito maior de vida do que esses intelectuais que estão nas universidades e não sabem coisa nenhuma. É. Se você for fazer uma análise do que ele escreve, não dá para ir adiante. Nada com coisa alguma. Exatamente. Então o cidadão ali da esquina ele tem uma sabedoria muito maior do que esses intelectuais. Muito bem. O Ederson, até ele faz aqui uma pergunta. Senhor Carlos Arouque, qual a sua posição sobre o aborto? Mas antes, o Marcos Paquito Maciel tem alguns professores que até apoiam as agressões, né? Isso é verdade. Em relação ao aborto? O aborto, eu como cristão, eu sou a favor pela vida. Sou a favor da vida. Porque eu acho engraçado aquelas virtudes da esquerda. Ele fala assim, vamos fazer o aborto. O aborto é necessário, é o direito da mulher. Mas vamos proteger a baleia azul. A tartaruga também, né? Tartaruga. Quer dizer que uma é vida, um vale a vida e o ser humano não vale nada. Né? Então eu acho o seguinte, eu sou a favor da vida. Agora, se for através da maioria, eu acho que se você legalizar o aborto, então vamos legalizar a pena de morte, vamos legalizar a eutanásia, porque tudo é morte. Né? Eu sempre vou lutar pela vida. Na minha carreira profissional, eu sempre lutei pela vida. Uhum. Então, eu pessoalmente sou contra o aborto e nada me convence. Porque o embrião, ele tem vida, tem alma, tem espírito, tem tudo isso. Certo. Então, se me eleger por causa de aborto, então é melhor não me eleger, porque você vê que eu acho engraçado o seguinte, o parlamento que representa o povo brasileiro já disse não ao aborto, mas o Supremo, que ninguém foi eleito lá, vai votar a favor, vai ter uma votação se é permitido ou não o aborto. Então o próprio Supremo ele é contra o parlamento, que representa a maioria que representa o povo brasileiro, né? É que nem aquele voto impresso, o parlamento diz a favor do voto impresso. Aí veio um pessoal do Supremo votou contra o voto impresso, e assim por diante, armas e outras coisas que é típico do parlamento, que está sendo judicializado por juízes militantes. Pois é. Olha só, bom, o Anderson Rios faz uma ponderação, até porque o aborto já é permitido pela lei em 3 casos. Não me engano, o resto é só ideologia esquerdista. Isso é verdade. Tem, por exemplo, a mulher que é violentada, estrupada, ela tem o direito de fazer o aborto. Crianças que vão nascer mortas com doenças cerebral, qualquer coisa. Então tem alguns fatores. Por quê? Porque a legislação já prima por essas situações. Imagine só, você grávida, 9 meses, naquele sofrimento, com uma pessoa que vai nascer, que não vai durar um dia de vida. Então é melhor interromper. Mas o resto, eu acho que... É isso aí. Marcos Paquito Maciel, vote Arouque pela vida. É isso aí, a participação do pessoal. Quero agradecer a todos vocês aí pela participação. Carlos Arouque, eu gostaria que você conversasse ali com a população, quem está te assistindo, deixasse o seu recado para eles e falasse o seu número, porque já chegamos ao final da nossa entrevista. Como a conversa é boa, né? Passa rápido. Mas né? você está convidado para voltar outras vezes, tá? Obrigado. Eu sempre digo o seguinte, eu sou policial federal por vocação e cumpri a minha missão sempre com orgulho e com dedicação. Nós fomos às ruas lutar pela Lava Jato. Nós fomos às ruas pedir pela Lava Jato.
Então, eu acho que eu sou um cara honesto e a única coisa que eu vou prometer para vocês é honestidade e muito trabalho. E, e agora, como eu pedi para a gente, lá em cima dos caminhões, nas passeatas, vamos ajudar a Lava Jato. Então eu peço a ajuda dos senhores que me acompanham, como policial federal, que vote em mim. Eu sei que vocês não vão se arrepender, vocês não vão ficar tristes, porque eu vou dar de tudo de mim. Você sabe que como policial federal a gente tem várias... uma coisa a gente aprende a fazer análise, né? Porque as investigações são complexas, então fazer análise de situação. Então eu peço para os senhores, pense. Agora uma coisa é claro, os senhores até não podem votar em mim, mas vão às urnas, votem. Porque você sabe que aqueles R$ 3 que a gente paga de multa vão para os partidos, vão lá para os marajás dos partidos. Então, saia de casa e vote no melhor candidato. Tá? E o meu número é 4447 4447. Carlos Aroque, PRP, e estou junto com o General Paulo Chagas, 44. Tá? Muito obrigado. Espero que todos nós tenham aproveitado essa conversa. Eu adorei estar aqui com vocês, com o Carlos, muito simpático. Muito obrigado, Carlos. Seja bem-vindo sempre. Tá, e eu acho que a gente estamos juntos. Uma frase que eu gosto muito vamos mudar o Brasil começando por Brasília. Exatamente. Né? É isso aí, olha só, esse aqui foi a Estação Entrevista, quero agradecer a cada um de vocês, o Edson Rios, no caso, ele vai responder você depois, as perguntas que não foram lidas aqui, o candidato vai entrar em contato através daqui da postagem para poder responder a cada um de vocês. Quero agradecer pela audiência, quero mandar um abraço para o Josiel, que está completando aniversário hoje. Ô, Josiel, né? Parabéns, Josiel. Um abraço do Estação Entrevista a você, Josiel, muito obrigado, tá? E fiquem com Deus e até semana que vem com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, trazendo candidatos para debater a respeito de seus projetos e propostas para você, eleitor, que esteja nos acompanhando. Fiquem com Deus, muito obrigado.